Bom, eu quero saudar a todas e a todos que estão aí conosco nessa reunião. Certo. É, dizer para vocês que foi muito importante confiar na Hum, luta do sindicato, porque eu tinha ouvido muita coisa, tinha muita gente desconfiada, desacreditada, mas nossa, eu bom. acreditava no trabalho que a gente tinha feito, a toda a diretoria do Hum, Centro de Saúde, a Leonor, Djalma, Celeste, a hum. presidente e outros diretores que nos acompanharam nos grandes movimentos da luta por esse reajuste salarial. É que eu estou aqui num lugar movimentado, então tem hora que entra o barulho aqui da volta do povo, mas está tudo certo. Aí, como eu É. estava dizendo, muita gente desacreditou, mas eu confiava Hum, porque eu tinha certeza do que estava fazendo, da luta, acredito muito em Deus e nesse acreditar em Deus eu tinha essa fé garantida de que a gente ia alcançar, porque no processo de constituição de toda essa labuta aí pelo reajuste, a gente percebe quando a coisa vai avançar ou quando não vai. Claro que hum, naturalmente não está atendendo eh, todas as expectativas da gente, mas há hum. grandes sinais de avanço dentro Eu, desse processo e o reajuste está aí. Eu coisa coloquei tá lá no grupo do descarregando. administrativo, todo mundo já deve ter lido, né? Então, isso é Hum. importante, porque Sim. vocês precisam confiar mais na sua entidade. Foi um trabalho laboroso. Eu tive que percorrer com o Leonor, Secretaria da Administração, Superintendência, Suprev, várias vezes na governadoria, junto com o Leonor, com o Hum. Ivanilda, com o Celeste, enfim, foi uma luta árdua, né? Uma É luta árdua, verdade. mas confiante. E Hum. eu agradeço a confiança de vocês, os que confiaram, os que desconfiaram também faz parte do processo, porque cada vez que eu via um voto de desconfiança, eu dizia para esse colega no particular, bicho, eu espero que você esteja errado e eu esteja certo. E graças a Deus, eu de fato estou certo, que a gente vai ter esse reajuste aí que vocês já conhecem, né, que já foi colocado lá no grupo, que é 7,51 só retroativo a maio, deveria ser a março, né? É uma briga grande que a gente teve, porque dentro do processo de negociação deveria ser retroativo a março, mas a março só foi pago o retroativo da GID. Isso é para alguns, porque a gente ainda está. Já estivemos na SUPREV, que é a Superintendência de Previdência, que trata dos aposentados e aposentadas, e lá a gente já apresentou todas as dificuldades, os questionamentos, o nome das pessoas que não perceberam e os que não mandaram o nome também, naturalmente. É um processo que está correndo, porque está aguardando a parte lá da Procuradoria do Estado, porque a SUPREV, ela hoje, ela não tem ela tem uma ferramenta, né? Dentro do sistema, que a gente sabe que é o RH Bahia, Suprev, mas esse sistema ele não é uma coisa tão prática, né? Porque precisa de alguns ajustes para que faça o reconhecimento automático, porque as pessoas que recebem a GID, tem gente que é nominal, tem o pessoal do municipalizado que recebe o 100%, né? E tem as pessoas que recebem um outro tipo da GID, que é quem já está diretamente nas unidades do Estado. Então, cada um conhece seu contra-cheque, sabe como é que a GID vem por conta disso. Não se tornou um processo muito prático, porque a ferramenta que é disposta lá no sistema RH Bahia, ela não atende essa necessidade de fazer o cálculo automático. Então, eles vão ter que abrir lá um processo para readequar tudo e, naturalmente, a gente perceber que, assim que vier a resposta, as pessoas também vão estar vigilantes, que a gente vai anunciar a resposta da Suprev e as pessoas vão estar vigilantes, sinalizando, olha, Sim de Saúde, a gente recebeu aqui retroativo e tal. Quem recebeu? Teve alguém que falhou? O que foi que houve? Para isso trabalhar todas essas questões. Isso falando da GID, né?
Já mudando para o reajuste, todos viram que é 7,51, retroativo a maio, né? E 5,7, né, que está lá, e já vai ser no ano de 2026. Agora, qual é o ganho também que fortalece a nossa luta? Quem ainda está na ativa, por exemplo, a gente vai ter uma ampliação nas classes, né? Nas classes dentro do processo de promoção. Então, hoje, o administrativo, a grande maioria, que é auxiliar, já alcançou a classe 2, vai ter a 3 e a 4 para avançar. E quem é técnico que já está na 4 vai poder ir para 5 e para 6. Assim, ele esteja no quadro vigente de ativos. Essas são as informações que a gente traz. Fora isso, Já, também houve uma mudança. Vou passar para a Leonor também comentar, mas houve uma mudança no interstício, é, nesse interstício das promoções. Então, isso é interessante. Por quê? Porque você diminui o tempo, você agrega mais valor para o trabalhador que está na ativa. Vou passar um pouquinho para a Léo, para ela dar continuidade aí nos comentários. Pois é, gente. São alguns avanços que a gente tem notado. Porque antes era 5 anos, hoje serão 3, o interstício, né, para os ativos, viu, gente? Felizmente, a gente ainda está brigando ainda, porque que a gente vai bolar uma coisa para os aposentados, como nós colocamos lá, que nós não tivemos culpa se o governo não fez essa, não pegou a lei de 2009, 11.374, e não regulamentou. Ou seja, nós não tivemos culpa. Mas para quem está ativo hoje, você vai ter esse criação de desempenho e mudar de classe. Como o Djalma colocou, não deixa de ser um avanço, porque a angústia dos nossos colegas era esse. Eu era classe 1, aí fui para 2. Parou? Entendeu? Então, segundo eles, vai ter mais 2. Então, isso para mim não deixa de ser um avanço. Claro que a luta continua. Inclusive, a negociação da mesa do PCCV e a mesa de negociação, ela vai continuar. Né? Isso, independente de qualquer coisa, nós vamos avançarmos com essa mesa de negociação para melhoria cada vez mais dos nossos colegas. Outra coisa bacana que eu fiquei muito feliz, os nossos colegas municipalizados, que antes eles não tinham como ser promovidos. Era uma angústia, né? Que as pessoas elas foram obrigadas a ir para a municipalização. Ninguém pediu, né? Foi um governo, um decreto, lá em 2009, lá atrás, que fez isso. Então, nós conquistamos isso com Janaína Peralta, o sindicato, essa negociação, para que os municipalizados também tivessem essa questão da promoção, que antes eles não teriam. E a GID, uma angústia aí dos meus colegas, gente, calma, como o Djalma falou, existe a GID nominal e a GID percentual. Gente, a maioria, se não me falha a memória, a maioria é percentual. Então, no momento que nós tivemos um reajuste de 7,51, né, agora em julho, retroativo a maio, deixando bem claro, gente, que nós brigamos também, mas eles vão fazer isso. Vai ser retroativo, né, a maio, mas a GID vai ter essa alteração. No momento que você tiver o reajuste de 7,51%, consequentemente, a nossa GID vai ter esse reajuste, tanto ativo como inativo, entendeu, gente? Então, o que eu quero dizer é que tem muita coisa aí, né? Mas, querendo ou não, muita conquista, porque para mim a permanência da mesa de negociação, a questão dos municipalizados, que realmente é uma coisa surreal a gente imaginar o nosso colega estar municipalizado e não ser promovido. Acabou. Esse acordo com Janaína Peralta e a Saeb, eles tiveram esse entendimento que nós vamos ter. A questão da GID também.
Porque vários colegas estão me perguntando, Léo, vai ter aumento? Vai. A partir do momento que tiver um aumento lá no reajuste, consequentemente, nossa GID também ela vai sofrer um reajuste. Entendeu, gente? Então, eu quero só a classe tão bacana, né? Porque era só classe 1, classe 2. E as pessoas, os nossos colegas seriam prejudicados, não é isso, na promoção? Então, para mim, foi um avanço. Claro que a luta continua. Segundo a reunião lá com o Adriano e Kelly lá da Secov, eles disseram que nada está fechado, aberto, para a gente poder, né, sempre negociar e dizer assim, pode ou não. Então, nada está estático, entendeu, gente? Porque muitas vezes os nossos colegas, eles acham que o sindicato pode tudo, quem dera, né? Seria muito bom. Mas, infelizmente, a gente tem que ter esse processo de negociação. Mas a gente tem que entender que esse processo ele é contínuo. E só o fato da gente poder, né, entender essa questão do reajuste. Gente, eu fiquei assim, poxa, que bom. Estava muito preocupado com meus colegas municipalizados, porque eles ficaram de fora de tudo. Era a GID, que não tinha, sindicato conseguiu, olha aí o sindicato, independente de você ser filiado ou não, que às vezes a gente comenta, gente, o sindicato ele tem uma representação, né, de todos os servidores, e muitas vezes o colega é filiado, outro não. Mas independente de é única, independente de que é filiado ou não, entendeu? E muitas vezes a gente às vezes fica assim, porque o colega fala, e não é filiado, não paga e acha, gente, tudo é um custo, tudo tem um preço, entendeu? Então, para que as coisas aconteçam, é preciso que a gente tenha essa percepção da importância do sindicato, entendeu, gente? Então, eu estou esperançosa, não vou perder. Tem a questão, gente, a reunião com o Suprev foi fantástica, nunca houve. Estivemos, eu, Ivanilda, Jô e Djalma, uma reunião com a Suprev, que foi esclarecido tantas coisas, inclusive de vocês, aposentados, de irem lá e eles disseram que não ia ser atendido, porque a gente não atende aposentado. E o que nós soubemos lá no Plansev que não foi isso. Não, todo mundo tem direito a ser Você ouvido. está onde, Léo? Que parou Falamos, aqui. Ah, voltou. foi? Falamos também da questão do saque. Alguns servidores estavam dando entrada e lá no saque eles não tinham conhecimento. E muitas vezes eles diziam assim, não vou atender não, porque a gente não sabe o que é isso. Nós explicamos, vamos encaminhar para o Suprev todas essas demandas, inclusive os 10% dos aposentados, que foi algo assim surreal, gente. Porque o pessoal do saque, as meninas lá do terceirizada, elas não têm noção. E nós explicamos isso ao pessoal lá da superintendência da Suprev, o que está ocorrendo no saque. Quando o servidor vai dar entrada, não é elas que vai dizer, não, não posso receber, não. Não é elas. Elas têm que dar entrada. E essa questão do 10% dos aposentados ficou muito ruim, um ruído muito ruim, porque não estava dando entrada. E os colegas são aposentados que nós conquistamos para os ativos, aqueles 10% do CT. Então, tudo isso foi feita, essa negociação com a gente na reunião da Suprema, que foi muito, muito produtiva, até porque em nenhum momento nós tínhamos nos reunidos para falar essas questões dos aposentados com a Suprev, gente. Então, eu acho que assim, eu estou esperançosa, vamos ter fé e a gente vai partir para a luta. Fala aí, Dija. Bom, Léo, eu vejo que a gente tem passado aqui as informações. Vamos pedir a Gelber para acolher as falas, né? Que algumas pessoas com certeza vão querer falar. É importante que cada um levante a mão e vá sendo obedecido à sua vez. A gente está aqui todo ouvido, todo olho, todo boca, todo inteiros, e depois a gente se manifesta respondendo, viu? Vamos lá, Gelber.
Ok, Dija. Quem for falar, por favor, levante a mão para a gente visualizar aqui e aparecer na lista em ordem de pedido. Tanto eu quanto o Lucas está aqui também presente para ajudar. Quem quer falar? Tem uma mãozinha aí, opa, A Ana Paula, no Cássia. próprio Ana Paula. Vocês cliquem aí na mãozinha do aparelho, porque aí aparece a lista por ordem quem foi Peraí, que eu levantando a mão. Aí para a gente ficar mais organizado e a gente não precisa. Amarildo, vê se você consegue clicar aí na mãozinha do conseguindo aparelho. não, não sei se é o aparelho que eu não estou sabendo. O seu tá funcionando. Que você não tem nome, a menina A de. Cássia. Eu? Mas aqui para mim só apareceu a Ana Paula. Para mim também. É. Vamos falar aqui logo, quem já está aberto, você que está com o microfone, que está com o nome só iPhone, você pode falar, depois a gente joga para a Ana Paula e a Maurido, a Mauri, que é- Amarildo, Amarildo. Eu vou me opinar rápido, eu creio que. Olha, eu aposentei em 2022, a aposentadoria saiu em maio, 19 de maio de 2022. Logo após, teve uma classificação entre agosto e setembro, eu não me lembro, sei que foi uns 2 a 3 meses e eu não fui classificada. E essa proposta já vinha há anos, né, sem aprovar. Aí aprovou logo após a minha aposentadoria e eu não fui incluída. Eu não teria direito? Vamos ouvir aí um bloco de pelo menos 3 ou 4, depois a gente responde, viu, Ana? Ana, não, você é? Ah, pronto. Posso perguntar? Pode, sim. Não, eu queria saber se esse reajuste é para contra-cheque de que mês? O reajuste vai acontecer em julho, retroativo a maio. Tá escrito lá no grupão, viu, Julho. Ana? Você entrou recente no Vai entrar grupo? na. Entrei recente no Globo. Ah, então talvez seja isso. Eu vou replicar novamente, que você deve ter entrado depois que eu coloquei a mensagem. Mas eu vou recolocar. E tá no nosso Instagram também, do Sim de Saúde. Você tem Instagram? Você entra pelo Instagram e vê lá também. Viu? Mas tudo bem. Tenho. Tá tudo escrito lá. Mas eu coloco de novo no grupo. A próxima pessoa. E qual foi a alegação que eles fizeram para não dar o retroativo a março para a categoria dos administrativos? Depois eu te Ou não respondo houve? conforme eu prometi. Eu vou responder depois um bloco de perguntas. Já temos duas, a Tá sua e a ok. da outra colega. Agora a Marildo. Abra seu microfone, doutor. Oh, meu Deus, mas Carmen, só porque um idiota desse. Parou, parou tudo aí. Na verdade, ele está tentando abrir o microfone. Gilson, você quer falar? Sim, Vá falando até ele conseguir abrir ali. Vá, por então favor. pronto. Para quem não me conhece, sou administrativo, né? Até com idade de aposentar, mas infelizmente, por conta de, de não ter os 5 anos sobre a minha carga horária, eu vou ter que trabalhar mais 3 anos para conseguir ter o contra-cheque cheio, né? E eu gostaria de perguntar, porque falaram aí sobre os municipalizados, a classe, né? 1, 2, 3 e 4. E a gente não tinha essa oportunidade, né, de ser contemplado. E como o Djalma mesmo falou aí, Amarildo, como o Djalma mesmo falou aí, que a gente, né, às vezes criticado, eu participei de muitas reuniões em Salvador, participei muito do sindicato, e hoje em dia eu me encontro um pouco afastado por conta da distância, né, de Macaúbas a Salvador, que é 780 quilômetros, então é muito distante e fica difícil da gente participar dos movimentos. Mas estão de parabéns aí o pessoal que está lutando, que continua a lutar, né? E a gente ouve muito, viu, Djalma? A gente ouve muita besteira mesmo, que o sindicato não faz nada, que não faz isso, mas eu sou um daqueles que sou persistente e gosto de lutar pelos nossos direitos, beleza? Então, eu gostaria que explicasse um pouco melhor sobre essa classificação, né?
E também porque saiu aquela lei, digamos, você fala, eu até lhe perguntei hoje, né? Essa lei que quando a gente recebesse alguma promoção, ela já contaria direto para a aposentadoria. E, no entanto, eu estou com 2 anos que recebi a promoção de 240 horas e não posso usufruir dela no momento, com 39 anos de estado e 60 de idade. Beleza? Joia, Gilson, joia. Mais uma pessoa aí para a gente fechar o bloco e dar alguns posicionamentos. Já temos aí cerca de 5 perguntas. Eu, eu, É, eu, eu só quero referendar que o sindicato é a força do povo, entendeu? Eu sempre acreditei, o pessoal aqui no Recôncavo agora vem reconhecendo e procurando, e eu passando informação. Eu confio muito no sindicato, na força do sindicato, e vai melhorar os agentes administrativos, eu tenho certeza disso, aposentados e ativos. Vocês estão de parabéns. Só isso, valeu. Boa então, tarde, Léo, colegas. Meu nome é... Opa, desculpa, amigo, pode Opa, falar. nada, tudo bem? Boa tarde. Queria complementar a pergunta do nosso amigo Gilson aí, né? Como eu sou municipalizado, não tive acesso ainda a plano de cargo de salário, então eu continuo no nível 1. Então, a minha pergunta é como é que se dará esse acesso, né? Porque há algum tempo foi discutido sobre a questão dos municipalizados ter acesso que a SAEB iria estar pensando uma forma de como contemplar os municipalizados. Então, assim, já existe como essa, 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 essa fórmula de como os municipalizados terão acesso ao plano de cargos de salário? Muito obrigado, amigos. Então vamos lá, gente. Eu e Oi, Léo Novo, vamos lá tentar ajudar vocês aí respondendo e depois a gente abre de novo um outro bloco para quem não se inscreveu ainda. ok. É, Bom, com relação, deixa eu fechar aqui essa parte, abrir a outra. Bom, essa pergunta que vocês fizeram aí, Gilson e o último colega aí, que eu não me recordo aqui do nome, e hoje eu estou até sem caneta, viu? Mas tudo bem, eu acho que eu vou falar correto. Essa última pergunta, no que tange aos municipalizados, como é que vai se dar a promoção? Vai iniciar em 2026 a primeira promoção que vai alcançar vocês, né? O que acontece? Antes, a gente vem lutando, acho que quem participou do Congresso recorda que uma das pautas que eu assinei é de que eu ia lutar, juntamente com o Síndico de Saúde, em prol da promoção, porque eu considerava injusta a ausência da promoção de vocês que estavam no município, porque vocês não eram culpados e, de toda sorte, eram servidores, não, são servidores da saúde, da Secretaria Estadual da Saúde. E, com isso, foram muitas subidas e descidas. Conversei com o, o secretário da administração, Edelvino e tudo, e acenei para ele que achava isso um absurdo, ele até entendeu naquele momento, e de lá para cá a gente vem lutando para criar uma forma de que o governo acolhesse isso. Assim como foi também a questão dos aposentados, que tinha alguns dos requisitos para se aposentar e não era permitida a extensão de carga horária. Assim como a gente conseguiu também a ampliação da carga horária de todos os administrativos que desejassem. Então, todas essas lutas referendam o desejo, né, dessa administração do Sim de Saúde e também o desejo de vocês que foram, ao tempo, alimentando, né, as nossas tarefas. Então, como eu falei, a promoção que vai alcançar o pessoal do município vai ser agora em 2026. Com relação à pergunta de Gilson, no que tange à promoção que ele já foi contemplado e ele deseja se aposentar, e ele pergunta: eu me aposento, eu vou perder, eu vou ficar obrigado a ficar mais um período de, salvo engano, 3 anos que ele disse? Bom, Gilson, até aqui, no nosso entendimento, para nosso conhecimento, sim, você deverá permanecer.
Mas isso não exime de você procurar o nosso setor jurídico, entrar em contato, agendar e conversar com o advogado para esclarecer melhor, ver se realmente houve alguma mudança, porque algumas coisas acontecem na lei e nem tudo eu tenho alcance imediato. Eu aprendo muito no dia a dia quando vocês conversam comigo, eu converso e procuro me informar, e vocês façam a mesma coisa, porque é importante que a gente fique bem informado, né? E referendo o que a Marildo disse, o sindicato tem essa importância fundamental, porque é a organização das pessoas que luta por um objetivo comum, que é a melhoria das condições de trabalho, salário, enfim, todas essas questões que envolvem a nós que somos trabalhadores. Portanto, reforço, filiem-se, porque não existe almoço de graça, né? A gente sobe, desce, vai para lá, vem para cá, viaja, tudo isso tem custo. Então, a filiação de vocês, junto com a minha e de todos os diretores que estão lá, naturalmente alimenta esse sistema, né? Não existe almoço grátis, tá certo? Teve a outra Pois colega é, também. Nu, você pode responder a colega? pode. Não, Djalma, só complementando, um colega que falou a questão da 240. Na questão da 240, gente, é lei. A lei 667 está lá, bem clara. Independente de qualquer coisa, você só pode levar para a aposentadoria se você tiver 5 anos ininterrupto ou 10 anos intercalado. Então, com essa abertura que foi dada para nossos colegas terem 240, infelizmente, a gente também brigou lá, gente, como o Djalma falou, porque tinha setores, coordenadores que não aceitavam. Ah, você já tem tempo para se aposentar, mas não é você que vai dizer que eu tenho tempo. Enquanto eu tiver idade ou tempo, eu estou aqui permanecido. A não ser que eu saia na PEC Bengala, que a gente chama de 75. Então, gente, infelizmente, a lei sobre essa questão dos direitos de gratificações é a mesma. É 5 anos interrupto ou 10 anos intercalados. Então, a opção é do servidor pedir 240, ou não sei, e ficar. Mas ele tem que ter 5 anos, viu, colegas? Ele tem que ter 5 anos para ele levar para aposentadoria. Ou 5 anos interrupto, ou 10 anos intercalado. Entendeu, gente? É isso aí. Tem uma pergunta aqui no chat, né, em que é feita da seguinte forma: como saber se a GID do aposentado está igual à dos ativos? Olha, essa questão da GID, ela é muito baseada no histórico do próprio trabalhador. Então, não há possibilidade da gente aqui informar se está igual ou não. No geral, nem sempre vai estar igual. Até porque a construção da GID, quando aconteceu, ela foi baseada nas gratificações que as pessoas já percebiam. Se alguém percebesse, por exemplo, naquela época, a infectologia, essa pessoa teria na sua composição da GID. Se ela não percebesse, ela não teria. Se ela só tinha gratificação de melhoria da qualidade, a GIC, ela ficaria só com a GIC. O que aconteceu depois dentro do processo foi a maturação disso com o aumento dos percentuais, né? E, a GIC sozinha, ela era baseada em, digamos assim, o tipo de serviço e o custo daquele serviço da unidade. Existiam unidades, como na época o Manuel Vitorino, que tinha uma GIC alta. Lacem tinha uma GIC um pouco melhor. O próprio Emoba tinha uma GIC alta. Então, de acordo com a unidade que você estivesse, é que faz a composição da sua GID. No ato da sua aposentadoria, tem, né, aquela publicação do diário, é lá que a gente confere. Se há alguma dúvida, deve pedir revisão em tempo hábil. Exatamente, gente. Só para esclarecer, gente. DID, ela é bem clara, é gratificação de incentivo a desempenho. No momento que eu me aposento, eu estou desempenhando quais atividades? Aí o que vai transcorrer é o percentual que vão me dar da unidade que eu trabalhava, como o Djalma falou.
Gente, eu trabalhava no SICAM, a GID era maior, pela alta complexidade. No HOM, a GID era maior. No ICOM, que era antigo, Otávio Mangabeira, e lá, ICOM, não é isso? As GID elas eram maiores por conta da alta complexidade. Então, os colegas precisam entender isso. Então, uma coisa está nativa e outra coisa eu estou aposentada. Então, eu vou acompanhar o percentual, como nós explicamos. Eu falei para vários colegas, gente, vem um aumento aí de 7,5%, agora em julho, retroativo a maio, deixar isso bem claro, viu, gente? Que as pessoas estão me questionando, brigando, porque o sindicato disse que ia ser em maio. Em nenhum momento o sindicato disse que ia ser em maio. O sindicato estava aguardando o chamado da governadoria, e que foi o que nós fizemos a semana passada. E o que o retroativo seria pago em julho, só para deixar bem claro, porque essa é a dúvida dos meus colegas. Ah, Léo, você disse que era. Em nenhum momento nós dissemos que ia ser em maio. Até porque a gente não sabia quando é que o governo ia chamar a gente para negociar a questão do percentual do ADM. Entendeu, gente? Então, a GID, ela é variável. Olha a palavra, variável. Eu estou no centro de saúde, eu estou no hospital, eu estou no SICAM, eu estou no CAB, então ela é variável, não vai ser igual para todo mundo. Entendeu, colegas? É isso aí. E essa Assembleia ela tem o objetivo de falar Dija, exatamente sobre o reajuste. Oi, diga, João. nós temos. Eita, sumiu aqui da minha página agora. Cadê ela? É porque a internet ela estava ruim, mas tem outras pessoas já pedindo. A Ruth, Wanderlei, Miraldina também. Então eu vou abrindo os microfones. Ruth, abra seu microfone para falar, por favor. E Miraldina também. Vou pedir para você abrir seu microfone agora. Já Estou pedi. aguardando a minha resposta sobre a classificação do Ah, administrativo. Foi a primeira pergunta também. Você não respondeu. E as colegas foram para o 2. E sendo que já estava para ser aprovada há muitos anos, aprovou 2 a 3 meses depois que eu me aposentei. Leonor, pode responder, por favor? É o seguinte, gente, essa Nós vamos instrução, ouvir. Tá, essa responde. instrução, porque o decreto, gente, era de 2009, caiu por terra. Até porque eu também me aposentei em 2017. Tô só dando um exemplo, o quanto nós perdemos. E nós discutimos, viu, colegas? Nós, enquanto sindicato, discutimos muito sobre isso. Porque eu não tenho culpa se o governo não regulamentou a nossa lei. Foi em 2021 ou 2022 que saiu a instrução. Então, se você saiu em 2023, eu acho pertinente você entrar com processo, não sou eu, porque eu não sou advogada, né, Djalma, nós não somos, mas eu acho assim, como você disse que se aposentou, falando só da colega que disse que se aposentou em 2022, a lei saiu antes, foi aprovada a instrução da SAEB, da avaliação de desempenho e dessa questão da classificação e da promoção. Então, quando você se aposentou, a lei já estava publicada. Então, eu acho que a colega tem que entrar para investigar, entendeu? Porque quando você se aposentou, a lei já foi promulgada com a instrução da SAEB, que foi em 2021 ou 2022, né, Dígia? Não estou lembrada bem, que é muita informação, 21, viu, gente? 2021. Além da instrução que saiu da SAEB. Então, gente, as colegas que se aposentaram pós essa publicação, elas podem sim, gente, claro, elas podem reivindicar. Que não é meu caso, que foi antes, tá vendo? 2017. Então, você que se aposentou em 2022, 23, 24, gente, já saiu a lei já estava lá da promoção. Mas não sou Ok. eu que vou, nós não vamos responder, Pois mas vocês podem Eu entrar. ainda comecei ainda com o setor pessoal, porque o próprio coordenador me falou, olha, você aposentou tem pouco tempo e agora foi só sair, ainda brincou assim. Eu falei, e agora? Ele falou, não vai ter direito. Eu falei, não, a hora eu vou perguntar, vou correr atrás.
Isso. Mas, A gente vai olha, deixar um colega, link do Google é, Forms no grupo, onde cada administrativo pode escrever sua demanda. Tem um problema disso, tem um problema daquilo, que nós vamos direcionar para cada setor, para o RH, para o perfeito, Gelber. jurídico, para em Isso, seguida, cada hora que ele for olhando, um perfeito. vai ligar para Porque, você, vai olha, mandar um colega, zap, para a gente ir cessando e ajudando todo mundo nessa Bahia. E aí vocês vão até cobrando para porque, a gente vai Gelber, atrás, porque a gente também precisa saber é, desse retorno. não, não, Gelber, até porque não é o coordenador que vai dizer. Assim como eu, enquanto estou diretor e Djalma, não posso dizer, é quem vai dizer e é o Ei, coordenador. A tá cortando Procuradoria, sua a ligação. PGE, Fale mais devagarzinho. a PGE, não sou Isso. eu, nem você, nem ninguém, não é? Nenhum coordenador. A Procuradoria-Geral do Estado, ela vai avaliar o seu processo. Se eu me Ex- aposentei em 2022 e já tinha saído a instrução da promoção, então não é meu coordenador que vai dizer que eu tenho direito. Então, Gelber, é isso mesmo. Coloque tudo lá, gente, para ser avaliado e ser investigado, porque pode dizer que eu não tenho direito. Quem tem que dizer é a PGE. Então lá, quem vai falar agora é Ruth. Fala aí, por favor, seu microfone está aberto. Oi, boa tarde. É que eu botei um processo de superendividamento. O juiz mandou suspender todos os pagamentos. E aí, 2 meses já, em abril e maio, o Banco Master descontou e descontou com força R$ 511, diminuindo mais ainda o meu salário, que já estava resolvendo com essa ação de superendividamento. Eu vou reclamar onde? Eu vou falar com a SASAB, eu vou falar com o Banco Master, ou com a Mas advogada que entrou com a... você é Estou aposentada ou ativa? aposentada. Olha, pois é, porque na realidade essa reunião, assembleia, ela foi específica para nós falarmos do reajuste, que iria acontecer em julho, retroativo a maio, 7,5%, e das conquistas. Então, colega, nós levantamos essa causa na Suprev, dessa questão do desconto. Então, eu acho ideal você ir procurar, né, ver essa parte com a Suprev lá no sindicato, viu? Essa questão que está foge. Ok. Doutor Vanderlei. Jober, deixa eu referendar aí essa questão. Olha, Sim. ela fez um contrato com o banco, né? É preciso ela tratar, lembre, isso aí não é uma questão trabalhista, é uma questão bancária particular. O advogado que ela procurar vai tratar de forma particular, porque não é uma relação de trabalho e trabalhador, né? Naturalmente, ela tem que ter esse contrato do banco, tudo isso. Então, ela precisará conversar com o advogado e tratar dessa questão de forma particular. Porque isso aí não é incumbência do sindicato. Por quê? Porque foi um empréstimo logrado pela servidora e feito por ela, né? Ela não passou pelo sindicato e não é um viés de trabalho, é um viés de empréstimo. Então, precisa tratar junto do banco, junto da justiça, para ver de que forma ela tem a redução, considerando que ela está sendo explorada por esse banco, que ele já é costumaz fazer esse tipo de ação contra os trabalhadores que lá tomam empréstimo. Agora, Vanderlei. Ative seu microfone, por favor. Vanderlei. Mais alguém quer falar? Faz um sinal aí, gente, ou com a mãozinha. Gilson, vou abrir para você aí, por favor. Pode abrir seu microfone. Abre aí. Estou conseguindo? Lindalva conseguiu. Ah, Aí, Vanderlei conseguiu. Pronto. Pode falar, Vanderlei. Eu achei assim que a gente se aposentaria com a GID, quem se aposentou com paridade, a GID seria igual de quem está na ativa. Eu tenho colegas que se aposentaram comigo, junto, no mesmo, assim comigo, Nona Nery, que recebeu a GID igual a minha. Hoje, aposentados, nós estamos aposentados e um recebe mais do que o outro.
e a minha Agide desde o ano passado, que não tem nenhuma alteração. Tem tempo. Mais alguém quer falar? Posso falar? Eu quero falar. Pode. Ei, tá ouvindo? Pode, Gil. Então, pronto. Olha bem, o que eu queria falar era o seguinte, eu estou até aqui com ele na mão, né? Que foi um ofício de 5 de 2022 da CESAB e da SUPERV, né? Falando sobre que a gente não precisaria, se a gente adquirisse alguma promoção, não precisaria mais trabalhar 5 anos, entendeu? Eu estou até com esse documento aqui na mão, esse ofício que foi soltado aí, entendeu? Da CESAB, e ele não está tendo valor. Sabe explicar o porquê, Djalma? Vamos ouvir Lindalva, depois eu falo, Gilson. Boa noite a todos. Djalma, essa pergunta é para você. O RH abriu promoção para a gente preencher em 2023 e 2024. Eu continuo na classe 2, entendeu? Eu queria que você me desse uma explicação com relação a isso. Bom, então vamos lá, né? Em relação, Gilson, esse ofício aí que você falou que recebeu, né? Observe bem, uma coisa é tratar de garantir o valor integral. Outra coisa é você se aposentar fora do tempo e levar proporcional. Eu não sei o teor desse documento que você está falando aí para poder me posicionar melhor, mas eu acredito que ele permite que a pessoa se aposente, todavia leva com a proporcionalidade que deva ter. Não vou ler tudo, não, só um pedaço aqui para você ver. Tá. Não se faz mais exigiável a permanência mínima de 5 anos na classe alcançada mediante promoção na carreira, bastando apenas o cumprimento de 5 anos no cargo eletivo ocupado. Então, o que quer dizer? Que antes, eu até assinei aquele documento, a gente precisa ficar 5 anos trabalhando para ter direito às 240 horas, certo? Depois dessa época foi que saiu esse ofício, depois desse documento saiu esse ofício, entendeu? Esse ofício ele é do dia 5 de 2022, da CESAB, da SUPERV, né? E a TEC, entendeu? Oi. É por isso que eu perguntei. Colega, ó, uma coisa é a classe. Preste atenção, a promoção da classe. Outra coisa é 240, que é uma vantagem, é diferente. Agora, com essa nova lei lá, agora na nossa reunião, vai diminuir para 3 anos, que foi um grande avanço. Não é isso? Não, Que até então era 5. 5, Agora é certeza. Mas com questão, a gratificação é diferente. Uma coisa é gratificação, outra coisa é promoção. Eu mudo de uma classe para outra, mas a gratificação de 240 não entra nessa promoção, gente. Não, eu só estou perguntando que a gente tira. É igual a insalubridade, é igual a periculosidade, é igual a GID, e 240 não é a promoção é um prêmio. Estou lhe promovendo da classe 1 para a classe 2, até dando resposta à colega, que até então, auxiliar administrativo só ia até a classe 2. Ela é técnica. Agora vai até a classe 4, de acordo, a Saeb falou, até daqui a 3 anos, né, em 2026, vocês podem mudar, mas auxiliar administrativo era até a classe 2. Técnico administrativo iria até a classe 4. Agora, com relação à gratificação, colega, essa questão não entra a gratificação de 240 em salubridade, entendeu? É 5 anos mesmo, não muda não. A não ser que algo tenha acontecido e nós não estamos sabendo. É como o Djalma falou, a gente não tem conhecimento disso. Porque até então, de acordo com a Lei 6677, servidor para levar as gratificações
ele tem que estar 5 anos ininterrupto ou 10 anos interpolado. Gratificação, não é promoção. Promoção é feita uma avaliação de desempenho, com todos aqueles questionamentos de assiduidade, de tudo, para eu levar minha promoção da classe 1 para a classe 2. Quando você se aposentar, lógico que você vai levar. Não é preciso exercício de 5 anos para eu levar. Agora, a gratificação, sim. Não sei se vocês fizeram me entender o que eu estou falando, tá bom? Entendi, Com eu relação entendi. a Lindalva. Lindalva, se você passou pelo processo de promoção e não foi promovida, você deveria se debruçar em ver qual foi a implicação que não gerou a sua promoção. E lá você deveria recorrer em tempo hábil para que essa promoção acontecesse. Porque você sabe que tem o chefe imediato, pós-imediato e, dependendo, vai parar até lá na CESAB. O trabalhador precisa acompanhar seu processo de promoção de forma clara, até ele pode questionar que aquele avaliador não lhe serve, está escrito lá no documento, do Já decreto. fui avaliada, eu já fui avaliada. E por que você não foi promovida? Qual é o Eu motivo? queria saber que eu ainda estou na classe 2. Eu estou sendo técnico administrativo, estou na classe 2. Então você vai para 3. Se você foi promovida nas 2 vezes, você agora E você 26, foi uma só, né? Você não foi a segunda por quê? Que não era para você sei. estar na 3. Na Você tem 3, que ver o resultado. A gente não vai ter acesso ao seu RH, é você que tem que abrir e ver lá no setor de promoção quais são as respostas que foram dadas, os questionamentos, para a partir daí você saber o que aconteceu. Se alguém lhe barrou por algum motivo, se ficou pendente alguma informação. Então, são questões que o trabalhador tem que acompanhar a sua vida laboral, porque senão o sindicato só fica sabendo depois, né? Se precisar de ajuda, procura o sindicato, mas tem que ser municiado com as informações para a gente ver o que é que houve e tentar ajudar quando é possível, né? você pode Desde também quando. me responder com relação à extensão. Hein, Djalma? Repita aí, não entendi. Segundo você, os técnicos administrativos só faltava 36,88% para a gente ficar com 97,88% no contra-cheque. Isso vai acontecer quando? Gente, deixa eu deixar uma coisa bem clara, gente. Eu acho que essa assembleia foi para o reajuste. São coisas. Não é só Não, reajuste, não, Leonor. Ô Léo, não é eu vou responder para eu vou responder de novo. Responda, Eu por É, favor. respondo para a colega. Eu respondo tranquilamente. Não é Sim. segundo o Djalma, colega. Não é segundo o Djalma. É segundo o acordo que está lá e que vocês conhecem. O que o acordo diz está sendo cobrado. Só que isso aí vai ser tratado dentro do processo de negociação posterior ao reajuste. Já deveria ter sido, mas infelizmente o governo é moroso, enrola a gente e aí A fica gente, complicado. ele é amoroso com a Vai gente. cair aí, é? Ah, não. Pensei. Então, é segundo o acordo que foi feito em 2019, em abril de 2019. Abril não, agosto, né? Acho que é agosto. É agosto de 2019, entendeu? Então, isso é uma pauta que vai seguir ainda a Quer dizer que discussão. eu já tenho idade, tempo e idade para me aposentar. Eu ainda não me aposentei, só aguardando essa bendita extensão, para ver se melhora meu contra-cheque. E até agora, Bom, gente, ainda restam dúvidas sobre o reajuste para a gente encerrar a nossa assembleia. Vamos esperar aí que alguém se manifeste no tem chat alguma rapidinho. dúvida? Isso, é. Tem alguma dúvida sobre o reajuste, percentual, tudo ok, colegas? No mais, vocês podem procurar, sim. O sindicato está lá de portas abertas para tirar Vanderlei notas não falou dúvidas, né? ainda Notas porque não angústias. baixou a mão ou a gente não respondeu. Vanderlei, fala aí, minha amiga, para a gente saber qual é É, a tua dúvida Liga o para microfone. encerrar.
Oi, alô, Djalma? Sim. Oi. Boa noite, boa noite. É, eu sou a filha de Aidi, amanhã está ouvindo a assembleia aqui. E ela está perguntando aqui, ela quer ela está mandando eu perguntar, referente à GID dela, se vai vir o retroativo a março esse mês ou em julho. A GID dela, como ela é aposentada, é como eu falei antes, essa questão está na Suprev, já levamos essa demanda, está aguardando o posicionamento da como é o nome do troço, Leonor? Procuradoria para definir, Procuradoria. para É, definir como vai se dar essa ferramenta para aplicar. Eu não posso garantir que vai ser em julho, não. Eu acredito que talvez eles coloquem em julho o percentual baseado no reajuste que vai acontecer em julho, mas está uma indefinição ainda junto à Suprev por conta da ferramenta que faz os cálculos, que não existe essa ferramenta prática lá. Então, mas vai ter. A gente está junto com a Suprev tratando desse assunto e a Procuradoria. Assim que a Procuradoria se manifestar, a Suprev vai se manifestar para o sindicato e vai aplicar esse percentual da GID aí. Ah, obrigada. mais Vanderlei, alguma dá um dúvida, abraço colega? nela, viu, Andréa? Tá Nunca mais certo, vi minha mãe. veinha. Oh, meu Deus do céu, coisa Mãe, boa. Nunca mais fui Djalma lá tá tomar um mandando café. Todo lembrar. jeito. E aí, colegas, Ela tá tudo ok? Tem agradecendo. alguma dúvida? Tem alguma dúvida, colegas, com relação ao reajuste e tudo? Ô, Léo, eu tenho uma sugestão para Djalma e você, Celeste que não está aqui. Eu acho que essa live pode ter uma vez por mês, vai ter um papo com algum tema específico para os administrativos. Bom, E todos vão concordo. no grupo, fiquem no grupo, entrem, deixem no silencioso quando vocês querem falar, porque aí não precisa encher o celular de ninguém, né? E vocês podem deixar suas Muito demandas, suas bom. curiosidades, que eu Isso, acho com que é a primeira certeza. vez que eu vejo os administrativos bastante mobilizados. E parabéns a todos. Isso. Obrigada. Parabéns a todos vocês, tanto da comunicação, como meus colegas ADM, até por acreditarem na luta do Cine Saúde. Porque, gente, não é fácil. E eu me coloco nesse lugar porque eu também sou servidora, sou filiada, estou diretora, e a gente sabe das angústias, das dificuldades. Tudo que corre para vocês, se for bom ou ruim, também vai para nós. E aí não pense que o sindicato está. Muito pelo contrário, nós estamos todo o tempo nesse alinhamento dessas conquistas, tanto dos ativos quanto dos aposentados, entendeu, gente? Parabéns, muito obrigada pela atenção de vocês. Tanto comunicação, vocês, como meus colegas ADM. Então, eu quero deixar um abraço aí para todos e todas, para Vanderlei, para Virgínia, para Tina, Tiago, Thelma, em nome de Leonor também, em nome de nossa amiga que não entrou, né, Léo? Nossa diretora Celeste. Um abraço para a Ciene, Sheila, Selma, Gouveia, Na Ruth, realidade, Maria, na Rui Rosa, realidade, ela tem uma postura. Rita, Gente, todo mundo. só justificando a ausência da nossa colega e diretora de ADM Celeste, porque Maria Celeste. realmente Nossa, ela tinha uma consulta e coincidiu, viu? Só justificando, porque ela estava muito interessada, mas ela tinha uma consulta e o Planserve não está fácil, vocês sabem disso. E ela falou, Léo, eu tenho uma consulta que já estava agendada, só justificando, mas eu acho assim, parabéns, e a gente tem que continuar na luta. E vocês acreditarem no sindicato, viu? E obrigada a todos vocês. Ainda tem Pisa, Oliveira, Neuza, Moura, Marisete, Marilene, Maria Luísa, um abraço a todos, Maria José Oliveira, Marcela, Magali, Luciene, Loyola, Lindalva, Leonor, Josenilda, Joanice, Nem vou Jacira, citar nome, já Rosária, porque é muita Inês, gente. Gilson, Feli, Eudinice, Eneida, Eu só tenho a Eliane, agradecer, né, gente? Izeí, Davi, Ângela. Gente, eu vou Gente, deixar no continue grupo. aí. Desculpa, eu A vou deixar luta no grupo o continua, link. gente. Tranquilo. Marildo, Obrigada, viu? Rita Limoeiro, Gelber Cedés de Jalma. Um abraço a todos. Vou O deixar o Gelber, link no Leonor. grupo Gelber lá para Lucas, vocês Isso. Gabriel, todo mundo. falarem, deixarem as Obrigada, gente. demandas Obrigada. bonitinho para a Viu? gente ir Obrigada procurando um mesmo. por um, viu?
Muito O obrigada link a vai estar todos lá. vocês. Gelber vai Boa disponibilizar aí. noite. Valeu, Leonor. Ó, Valeu, estamos Gelber. lá Valeu, à Lucas. disposição de qualquer dúvida para vocês. Mas eu acho que ficou bem clara a questão do reajuste. Né? Não é o que desejávamos, mas eu acho que a gente está no caminho certo. Tá bom, gente? Boa noite para vocês e muito obrigada a todos. Abra a câmera aí para a gente tirar coisa aqui, gente. Rapidinho. Cadê essa galera? Abre as câmeras. Ah, já foi, né? Já Valeu, foi. valeu, valeu. Ai, ai.